tela, vou gravar a aula. Lá na página 16, o exercício número 18. Zero raiz de uma função, né? Determine os zeros das funções a seguir. A primeira função que ele dá aqui na letra A, f de x é igual a x mais 2. Aí a gente viu que essa função vinha com uma lei. O que é a lei, pessoal? É essa fórmula aqui definida. O f de x é igual a... Aí o que a gente faz? Ia pegar essa fórmula e igualar a zero. X mais 2 igual a zero. Resolvendo por equação de primeiro grau, ficaria x igual a menos 2. Tá? Essa é a solução. X igual a menos 2. Essa é a raiz da função. Letra B, a nossa função aqui era 5 menos função de x era igual a 5 menos x. Eu coloquei 5 menos x igual a 0. Isso. Aí ficou x igual a 5 positivo. Porque o positivo, porque aqui eu multiplico os 1, né? Muda o sinal de todo mundo. Aqui a solução é o 5. C. Letra C, a função era... Temos uma função quadrática, é a função aqui x ao quadrado menos 4, tá? C aqui, nós temos, vamos aqui, igual a zero. X ao quadrado menos 4 igual a zero. X ao quadrado é igual a 4, passa para lá negativo, tá? Aí raiz de 4. Mudou de lado. Então, eu jogo na raiz quadrada, porque é o contrário de potenciação. Raiz de 4, como é respostas, ou seja, mais 2 menos 2. Tem duas respostas. Ô, Marinês. Oi. Você me explicou aí, eu não fiz. Ah, é? É. Mas é a mesma... Tá, vamos ver aqui, é o mesmo processo. Aqui, x ao quadrado, x ao quadrado menos 5x mais 6, a letra D. É igualar a zero, tá? Essa formulazinha da função a gente iguala a zero. Não há nenhuma forma de fatoração, então nós vamos para Bhaskara, tá? Ficou 25 menos 24. Ficou é o quadrado menos 4 que multiplica fica o 5 é 6. É 25 positivo. Ficar negativo. 6 vezes 4, 24. O delta é 1. Delta é igual a 1. Jogando no Bhaskara, x é igual a menos b, como aqui é menos, vai ficar positivo. Mais ou menos raiz de 1, que é 1, dividido por 2a. O a é 1, ficaria 2. Ficou 6 dividido por 2. 6 dividido por 2. 4 dividido por 2. Então, nós temos 3 e 2 como raiz da função aí. 2 e 3 é a solução. Letra E é muito simples, Gabriel. Observe. Eu lembro que a senhora teve explicado, só que eu não fiz. Função de x... Ô, tia, sobe o item no EAD. Vou copiar ela aqui rapidinho. Tá. Não existe nenhum valor de x real em que a função de x seja igual a zero. Pode passar. Se a gente observar, ele fala para igualar isso aqui a zero, não é? É. Isso aqui é igual a zero. Não tem como, porque não
denominador aqui é zero. X vezes zero vai ficar 0x igual a 1. X é igual a 1 sobre zero. O meu denominador nunca pode ser zero. Então, isso aqui, ó. O denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Esse valor é nulo? Não possui raiz real. Então é só para poder escrever isso daí? Ou tem que fazer o esqueminha para depois escrever? Pode só escrever, porque aqui não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. E quando eu igualo essa função a zero, aí aqui chegaria numa proporção. Eu teria que multiplicar cruzado. Aí aqui ficaria zero, que viria para o denominador aqui, ó. Aí não dá, tá? Então não possui raiz real. Aqui. Mais fácil. Agora a questão número 19. Vou aqui na tela. Semelhança, triângulos, razões, polígonos e áreas, circunferência. Vou jogar aqui na tela para facilitar. Tá? Número 19. Captura de tela. E pessoal, número 19. Tá aqui, ó. Determine os zeros das funções, ou seja, a raiz lá, as dadas graficamente a seguir. Os zeros de uma função, pessoal, zeros de uma função é o valor de x.
de x, em que tornam a função de x igual a zero, ou seja, os valores em que a função toca o eixo x. Ou seja, o zero da função na letra A aqui é o quê? 2. Tocar ali para cima dele. Aqui, ó. Onde aqui, ó, tá? É onde toca o eixo x. Ele traçou uma reta 2, tá bom? Então, aqui é o 2. Na letra B, qual é o zero da função? Ou zero? Menos 1 e 1. Isso, ó, o eixo x é esse aqui na Tá na reta horizontal. X. Ele toca a reta aqui no menos 1 e aqui no 1. Então, esses são os zeros da função. E na letra C, qual o zero da função? Na letra C, o zero da função é 1, positivo. É o que passa. É quando a... Então, quando ele der o gráfico, pessoal, olha aqui. A gente aqui não igualou a zero aqui a questão e achou aqui todos os valores de x. Então, o x aqui, ó, os zeros da função vai ser o valor do x. Ou seja, onde a reta ou a parábola está passando e tocando no eixo x. O número onde ela está passando sobre o eixo x, tocando nesse número, vai ser os zeros da função. Pode ter 1 ou pode ter 2 quando for uma parábola, ou essa parábola também pode tocar apenas um número aqui no x. Certo? Então, quando der o gráfico e pedir para você determinar os zeros da função, vai ser o númerozinho lá onde está tocando no eixo x. Onde a reta está passando no eixo x, sobre qual número, ou a parábola, tá? Lembra que eixo x é isso aqui tudo, tanto do lado negativo quanto do positivo. Essa linha na horizontal é o eixo x. Certo? Muito fácil as atividades. Alguém teve dúvida? Alguém não conseguiu fazer isso? Não. Não. Consegui de boinha. Então, vamos para a próxima parte. Então, eu vou colocar aqui igual tá no grupo de vocês, que eu vou ocupando. Qual o nome daquele 18? Nessa tudo que a gente já viu, né? Marinês. Gabriel. A 18 resta tudo que a gente já fez. E depois do primeiro grau até mais pra frente. A maioria dos exercícios vai dar uma misturada em tudo. Desde o que a gente estava vendo lá na sala no primeiro bimestre. Produtos notáveis, fatoração, equação de segundo grau, equação de primeiro grau. Então, acaba que dá uma misturada em tudo. A gente tem que lembrar um pouquinho de tudo. Tá? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa função. Tá? Lá na... Deixa eu ver qual que era a página. Lá no exercício resolvido que a gente analisou 4 funções. E de acordo de como ficava o gráfico, a gente sabia qual função que era, tá? Tinha lá a função constante, a função linear e tínhamos a função afim, tá? Que a função afim, quando a gente viu lá, era dada por isso aqui, ó. Função de x seria função de x seria igual a um número que acompanharia o x mais um termo independente, tá? E formaria uma reta, tá? A função afim no gráfico forma uma reta. E ela é dada por essa, definida dessa forma aqui, tá? AX mais B, ou seja, esse A é um número qualquer, ó, que acompanharia o X. E o B é um outro número qualquer que seria um termo independente, que não tem o X acompanhando. Então, vamos ver o que ele fala aí agora dessa parte. Ó, definição. Toda função em R, função R em R, ou seja, é o conjunto dos números reais, definida por, aqui, ó, que eu acabei de fazer aqui, ó, função igual a x mais b,
Ou seja, um número que acompanha o x, que vai ser o a, e esse b é um número, um termo independente que não tem o x acompanhando, tá? Com a e b constantes reais, é denominada função afim, ou seja, são valores de números reais, o a e o b. Olha os exemplos que ela traz aqui, ó. Função, ela deu essa função. A é o que acompanha o x, no caso é o 2, e o b é o termo independente, que não tem o x acompanhando. Ó, outra função afim. E é o a que é o que acompanha o x. Então, no caso, é o menos 1, que ele não aparece aqui, mas ele existe. E o termo independente é o b, que não tem o x acompanhando. Outro exemplo de função afim aqui, ó. Só apareceu o a, porque é só o termo que acompanha o x. O a é igual a 3. Então, o meu b, quando ele não aparece, ele vai ser 0. Tá bom? Função afim, ó, só o 2. Então, qual que seria o a? O a seria 0. E o b seria o 2. Tá? Olha uma coisa importante aqui, ó. Se o b for igual a 0, e a diferente de 0, foi o que aconteceu nessa aqui, ó. O b é 0 e o a não era 0. Então, a função toma a forma. Isso aqui, ó. É 0. Não foi só isso que tinha aqui, ó. Função de x igual a 3x. Ou seja, ax. Essa forma aqui. Será chamada, daqui em diante, de função linear. Tá? A gente viu isso lá naquela página dos gráficos também. Que era para poder fazer e classificar. Função linear, tá? É esse tipo aqui, ó. Esse tipo aqui, que a gente viu aqui. Também vai dar uma reta, só que ela não é mais chamada de função afim, porque que é o termo independente. Então, ela vai ser conhecida como função linear. Agora, nesse outro caso, se o a for igual a 0, nesse aqui, por exemplo, ó, nesse, o a era 0, eu tinha só o termo independente, que é o b. Então, seria esse formato aqui, ó. F de x igual a b. Esse formato. Chamamos a função de função constante. A gente viu lá, a função constante é aquela que, quando a gente liga os pontos, paralela com o eixo x aqui, tá? Função constante. Isso aí a gente já viu, já expliquei isso aí quando a gente analisou o exercício resolvido da página 14 e 15. A gente até já fez exercícios relacionados a isso, que foi o exercício 17, tá? Eu fiz até um resuminho lá no final, como que ficaria cada função, tá? Tipo e como que ficaria o gráfico, tá bom? Então, se eu tenho a e b, eu tenho função afim. Se eu tenho só o a, eu tenho, aqui no caso, uma função linear. Se eu tenho só o b, função constante, tá? A função afim vai aparecer o valor de a e o valor de b, ser 0. Agora, quando eu tenho apenas o valor de a e o meu b, no caso, vai assumir um 0, então eu tenho uma função linear. E quando eu tenho apenas o valor de b e o meu a seria um 0, porque ele não aparece aqui nessa função, então eu tenho uma função constante, certo? A função afim modela várias situações da vida real. Observe alguns exemplos. Olha o exemplo que ele traz aqui, ó. Uma função afim uma empresa de telefonia cobra por mês uma taxa fixa de R$42, mais 70 centavos por minuto utilizado. O valor a ser pago em um mês, em que forem usados N minutos, pode ser representado por uma função afim. Vamos observar qual função afim que seria? Ó, função afim de N, tá? Porque é o que eu não tenho, que é os minutos. Como que a gente vai demonstrar isso? É 70 centavos por minuto, tá? Então, 70 centavos
centavos multiplicado pela quantidade de minutos que eu vou falar. Ó, o N é a mesma coisa que fosse o X, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa que fosse o X. Mas o termo independente aqui no caso é o valor fixo que será cobrado, que é a taxa de R$ 42. Aqui, ó, função aqui, ó. Dele, mas é a mesma coisa, tá? Para mostrar isso, perceba que o valor de o valor da conta será formado pelo valor fixo mais o número de minutos utilizados, multiplicado pelo valor de cada minuto. Eu não sei quantos minutos que a pessoa vai falar por mês, então eu chamei de N. Só que cada minuto custa 70 centavos. Então, 70 vezes N, eu descubro qual o preço que ela vai falar de acordo com os minutos que ela falou, tá? Que ela utilizou. Mais o preço fixo que já paga lá, mesmo sem falar, ela já vai pagar esse preço de R$ 42, tá bom? Então, seria o A, esse 0,70, que é o termo que está acompanhando o meu X, aqui no caso a minha incógnita, o meu N, e o B é o valor independente, que não tem nenhuma letrinha acompanhando ele. No caso daqui da valor fixo. Deu para entender esse exemplo? Como que ele montou? Uhum. Sim. Olha outro exemplo que ele traz aí, ó, na página 18. Ele está falando de uma viagem. Assim, ó. Se eu fizer uma viagem com a velocidade constante de 80 km por hora, quanto terei percorrido após quantas horas? Após um número de horas que eu não sei qual é, tá? Então, vamos montar aqui, ó, constante. Ó, se cada hora, ó, 80 km por hora, pessoal, significa que a cada hora ele percorre 80 km, tá? Ó, a cada hora ele percorre 80 km. Então, em 2 horas, ele vai ter percorrido 160 km. Em 3 horas, 240 km, e assim por diante. Cada hora, ele percorre 80 km, tá? Se ele andou 2 horas, então 80 vezes 2, ele andou 160 quilômetros. Hora, 80 quilômetros. Se ele andou 3 horas, 80 vezes 3, 200. E assim sucessivamente. Logo, o T em horas percorre, logo em T horas, percorre uma distância D dada por, olha aqui, ó, a distância dada por quê? 80 quilômetros vezes o tempo. Aí, nesse caso aqui, nós temos uma função o quê? Ó, linear. Por quê? Apareceu o A, não apareceu o B, tá? Ó, como que eu vou descobrir aqui, ó, a distância de acordo com o tempo que ele está percorrendo? Cada 80 quilômetros, a cada hora ele faz 80 quilômetros. Porque ele andou aqui, ó, 5 horas. Quantos quilômetros que ele vai percorrer? 80 vezes 5. Tá? Deixa eu ver quantos que ele fez aqui. 400 quilômetros. Certo? Entendeu? Aqui, ó. Aqui em cima nós montamos uma Isso é fórmula, né, Marina? Isso. Fórmula. Aqui em cima nós temos uma função. Apareceu o A, que é o que acompanha a letrinha, e apareceu o B, que é o termo independente. Nesse exemplo de baixo, nós temos uma função linear, porque apareceu só o A. Aqui o valor do B, tá? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Então, olha o que ele traz. Gráfico de uma função afim. Vamos analisar o gráfico. Aqui, ó. Gráfico de uma função afim é uma reta. A gente já tinha falado disso também quando analisou aquele exercício. Para determiná-lo, bastam 2 pontos distintos. Agora aqui, ó, ele vai te dar a função. Ó,
Observe os gráficos das funções a seguir, em que marcamos os pontos calculados em tabelas e unimos as retas. Ele deu essa função aqui, ó. Você escolhe dois valores de x, pessoal. Pega os menores valores possíveis para ficar mais fácil. Você vai pegar e vai substituir lá na função. A função não é 2x? Essa é a tarefa, então. É igual a tarefa. 2 vezes 0, que vai ser 0. Então, a função de x aqui, quando o x for 0, vai ser 0. A função é 2x e o x é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, quando o x for 1, a função vai ser 2. Nesse caso da função afim, pessoal, a gente precisa só de 2 pontos. 5 pontos que a gente fez naquele exercício passado. 2 pontos. Lança no plano cartesiano esses 2 pontos. Ó. O zero, esse aqui vai ser o x, nesse eixo horizontal. A função de x vai ser nesse eixo vertical, que é o y. Tá? 0 e 0 está aqui. E depois 1 e 2. Aqui, 1 no x e 2 no y. 2 pontos na reta. Certo? Sim. Certo. Mesma coisa ele fez para esse aqui, ó. A função é menos 2x. Ele escolheu o 0, então menos 2 vezes 0, 0. Então, quando o x for 0, a função vai ser 0. 2x menos 2x, ele escolheu 1. Menos 2 vezes 1. Então, ficou menos 2. Quando o x for 1, a função vai ser menos 2. Você pega esses dois pares ordenados e joga na reta. Ó. 0 e 0, e menos 1 no x, e menos 1 no x, e menos 2 no y. Deu 2 pontos, faço uma reta. Certo? Só preciso de 2 pontos. Isso aqui a gente já tinha visto lá anteriormente. Quando eu expliquei aquele exercício resolvido, a gente viu isso tudo. Ó. Mais 2 exemplos aqui que ele traz. Mesma coisa. Ó, agora isso aqui, ó, função afim, tá? Aqui era linear, aqui aparecia só o A, tá? Quando aparece só o A, olha aqui. Ela é linear. Linear. Quando aparece A e B, ela... Afim. Mas se é só igual a resolver. Mesma coisa. Função afim também na reta. Por 1. Eu vou escolher um valor para o x e vou vir aqui nesse negocinho aqui da função e vou substituir, ó. O x não é 0? 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, que é igual a 1. Então, tá aqui. Quando o x for 0, a função vai ser 1. Depois, eu escolhi o x para ser 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais 1. Estou substituindo aqui nessa função. Vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Ou seja, para essa função aqui, quando o x for 1, a função vai ser 3. Tá? Venho aqui e traço na reta, jogo no plano cartesiano os pontos. Pessoal, se o x é 0, eu marco em cima do outro número no eixo dele. Ó, não é 1 o y? Então, eu marco em cima do 1. E depois 1 no x e 3 no y. São 2 pontos e eu traço a reta. Certo? Função afim. Agora, nesse aqui, ó, também tem A e tem B. Mesma coisa. 2 pontos e traço a reta. Certo, pessoal? Então, quando ele pedir para você esboçar o gráfico de uma função afim, você vai fazer dessa forma. Igual o exercício que vocês já fizeram anteriormente. Só que só 2 valores não é o suficiente para traçar a reta. Tá bom? Tanto na função afim quanto na função linear. Dúvidas? Não. Já tínhamos até feito um exercício assim, então já vai facilitando, né? Depois, pessoal, disso aqui, temos aí na página 19 de vocês, ele fala assim, ó. Página 19. São crescente e decrescente. Vamos analisar isso. São crescente e decrescente. De modo informal, dizemos que uma função é crescente, se o seu gráfico sobe. É óbvio, crescendo está aumentando, está subindo, tá?
crescendo, está aumentando, subindo. Ao percorrê-lo da esquerda para a direita, tem que grifar isso, tem que lembrar isso. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, está subindo, tá? Da esquerda para a direita. Olha os exemplos aqui do gráfico. Ó, ele vem aqui para a direita. Ele vem daqui para cá. Então, da esquerda para a direita, eu tenho aqui uma função crescente. Ela está subindo, ó. Subindo. Subindo. Tá? Da esquerda para a direita. Isso ocorre se, ao aumentarmos o valor de x, isso ocorre se, ao aumentarmos o valor de x, o valor de y também aumentar, tá? Se aumentar o valor de x, o valor de y também aumentar. Assim, no primeiro exemplo, se x vale 1 e o y vale 2, aqui, ó, esse para-ordenado aqui, ó, x era 1 aqui e o y era 2. Vale 1. Aumentar o valor de x para 2, vamos supor que o x fosse 2. Olha aqui. Observe que o y passa a valer 4. Ele jogou em uma função lá e o para-ordenado que ele achou foi esse, ó. Vai valer 4. Observe que o y passa a valer 4, ou seja, aumentando o x, o y também aumenta, tá? Ou seja, então ele está aumentando o gráfico, está subindo, ó. Subindo aqui. X, o y também aumenta. Já para uma função decrescente, deixa eu já pegar a outra. Então, pessoal, função crescente está aumentando. Aumentou o valor de um, o outro também vai aumentar. Se eu aumentei o valor de x, o valor de y também vai aumentar. E ele vem da esquerda para a direita, ali a minha reta, o meu gráfico. Agora, já para uma função decrescente. Né? Ó. Aqui. Já para uma função decrescente. Aumenta o valor de x e o valor de y diminui. Claro. Crescente, eu aumento o valor de x, o valor de y vai subir também. Na decrescente, se eu aumento o valor de x, o valor de y diminui, tá? Então, na crescente aqui, ó, nessa crescente, sobe os dois, tá? Aumenta o valor de x, y vai aumentar. Agora aqui, na decrescente, se eu aumento o valor de x, o valor do y vai diminuir. Ó, observe aqui, ó, o que significa? Ao percorrer o gráfico de uma função decrescente, ele vem ao contrário, da esquerda para a direita, só que ele desce, tá bom? Ó, ele vem da esquerda para a direita, só que ele vai subir, tá? Ele está subindo, tá bom? Ó, subindo. Agora aqui é o contrário, ele vem também da esquerda para a direita, só que ele está descendo, tá bom? Por quê? Quando eu aumento o x, o y vai diminuir. Ó, usando essas ideias, podemos definir de modo formal que uma função é uma função crescente e uma função decrescente. Olha aqui a definição que ele traz aí no livro de vocês, ó. Definição 1. Função é crescente se, para qualquer valor de x,